Boa noite, meus despertos. Hoje, terça-feira, 18/7, nós estamos mais um encontro Despertar, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, um assunto muito importante para o nosso crescimento enquanto empreendedores, enquanto vendedores, enquanto ser humano, enquanto pessoas que querem evoluir, tá? Estou um pouco rouca, estou um pouco espirrando, tossindo, porque aqui em casa a gente está muito gripado, mas quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu estava falando com os meus alunos aqui, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, então eu sou péssima em desculpa, eu não podia deixar de estar aqui falando com vocês hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, talvez, inusitado, né? Quando a gente fala em empreender, a gente tem a ideia de que a gente tem que abrir um CNPJ para poder empreender. E que é uma coisa muito complexa, que talvez a gente não dê conta de fazer. Porém, tem algumas situações que eu vou colocar para vocês aqui, e eu estou com o Rodrigo Pinhaton para entrar, para falar um pouquinho para vocês, só que ele está numa reunião com o ex-presidente da Petrobras agora. Então, assim, a reunião deu uma esticada lá, não deu para ele sair ainda. Se não der, ele vem numa próxima reunião para falar para vocês, para terminar de colocar esse assunto aqui para vocês. Mas, como sempre, eu já tinha que falar sobre isso, porque eu já passei por isso, ainda passo por isso. Então, a gente sempre está dando passos, né? Quando a gente dá passos, a gente consegue entender o porquê, né, desse tipo de situação. Então, hoje nós vamos falar para vocês como empreender no CNPJ de outra pessoa. O que eu faço para empreender no CNPJ de outra pessoa, tá? Quando eu quero empreender, não significa que eu tenho que ir lá e abrir um CNPJ, ok? E aí depois eu vou fazer umas perguntas para vocês também. Tomar uma aguinha porque a garganta está muito ruim. Então vamos lá. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, do porquê que eu cheguei nesse conceito de empreender no CNPJ de outra pessoa. Desde criança eu sempre fui muito empreendedora, sempre gostei demais de vender. Não é uma característica de todo mundo, tá? Venda, a gente não nasce sabendo. Venda é uma habilidade que a gente adquire com treinamento. Então, como nas aulas passadas eu falei com vocês, o que acontece? Eu vendo o tempo inteiro. Seja funcionário, seja numa loja de utilidades, seja numa loja, numa oficina de carros. Eu vendo serviço, eu vendo objetos, eu vendo tempo de vida, né? Todo mundo aqui que está presente aqui nesse momento sabe que eu sou professora na rede de ensino do estado de Minas Gerais. Eu estou lá, talvez as pessoas achem que eu não estou vendendo, mas eu estou vendendo, porque eu estou vendendo o meu tempo de vida, né? Quando eu estou lá passando conhecimento para outro aluno e o Estado me paga por fazer isso, eu estou vendendo o meu tempo de vida, a minha dedicação ali àquelas crianças, né? Aquelas horas que eu passo na escola, eu estou vendendo. Então, a gente vende o tempo inteiro. E quando a gente fala assim, levanta a mão aí para mim, quem acha que não sabe vender? Tem alguém aí que acha que não sabe vender? Não vendo nada. A Fran tá com a câmera fechada, não deu para ver. Luara também tá fechada, não deu para ver. Então, a Sandra acha que não vende nada. Como assim você não vende nada? Você trabalha na maior loja de utilidades da cidade. É lógico que você vende. E muito. Toda vez que eu chego lá, você fala, e aí, Nath, o que eu posso te ajudar hoje? Você tá aqui. Nossa, chegou isso, tá tão bacana, chegou isso aqui, tá bonito e tal. Todo mundo vende. De uma forma ou de outra, você vende, tá? Você vende a sua aparência, você vende o seu trabalho, você vende tudo. A gente está vendendo 24 horas por dia. A partir do momento que eu estou ali, a partir do momento que eu estou ali interagindo com outra pessoa e fazendo uma troca de energia que vai me gerar um dinheiro ali, eu estou vendendo, tá? Ou que seja me gerar um relacionamento, eu estou vendendo, porque eu estou vendendo a minha presença, eu estou vendendo eu estou ali fazendo network, eu estou vendendo a minha pessoa ali, a minha
a minha presença, quem eu sou para aquela outra pessoa. Então, vender é uma coisa natural, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente faz isso o tempo inteiro. Só que às vezes a gente tem um bloqueio de achar que a gente não vende, tá? E para empreender, isso é uma habilidade que a gente tem que ter. Vender, quem empreende tem que ter essa habilidade de venda desenvolvida, entender o que envolve essa venda. Por isso que nós passamos já, né, pelo desenvolvimento da identidade, do network, de relacionamento entre equipe, né? A gente está construindo uma personalidade blindada de vendedor. Quando vocês chegarem lá no final dessa mentoria, vocês vão entender, as peças do quebra-cabeça vão encaixar e vocês vão entender que vocês viraram máquinas de vender no final dessa mentoria. Por quê? Quem não vende não prospera. Então, nós precisamos aprender a vender. Então, eu sempre amei vender, né? Voltando lá. Sempre amei vender, sempre gostei de empreender, porque eu sempre entendi que quando eu vendo alguma coisa, gera lucro para mim. Então, isso sempre me atraiu. Né? Meus olhinhos brilhavam com isso desde criança. Então, tentei empreender várias vezes, empreendi várias vezes, fiz várias tentativas. Já trabalhei com doce gourmet, já trabalhei com lanche fit, já trabalhei com bijuteria, já trabalhei vendendo roupa, né? Já abri minha empresa de ensino superior, né? Comprei uma franquia, tive um polo de faculdade durante a pandemia, eu fali essa empresa, né? Eu tive que fechar as portas. Ainda não conheci o mundo digital. E o que eu aprendi com isso, nessas etapas da minha vida? Que para empreender nem sempre precisa de eu abrir um CNPJ para eu poder empreender. Porque abrir um CNPJ é muito fácil. Você ir lá numa junta comercial e abrir e criar um número, pagar aquela despesa. Tem gente que acha que vai lá e paga aquela despesa porque é caro, relativamente caro você abrir um CNPJ, você paga muitas taxas. E aí você acha que você abre o CNPJ, que você está com a sua empresa, né? Só que o que acontece? A empresa não é aquele número. A empresa é você. Você que é aquela empresa. Então, a partir do momento que eu abro o CNPJ, eu tenho um número para a minha empresa. Aquele número ali te dá direito a fazer algumas coisas, né? Comercializar de determinadas formas. Mas a empresa é você, não é aquele número. É igual CPF. Né? O CPF é só um número que te identifica. Quem é o CPF na realidade é você. O CNPJ é a mesma coisa. Por quê? Por isso que eu sempre uso aquela frase com vocês. Não existe empresa forte sem um CPF forte por trás dela. Então, o CNPJ, para ele ser forte, tem que ter um CPF forte por trás daquele CNPJ. Então, o maior investimento que eu faço é em mim, para depois no CNPJ. Porque que adianta eu ter um CNPJ e eu não estar preparado para gerenciar aquela empresa com aquele número que foi criado? Eu tenho que estar preparado, né? Em todas as áreas, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu fali, né, voltando de novo no assunto, quando eu fali, né, a minha empresa de ensino superior durante a pandemia, nós tivemos que fechar as portas. Algumas pessoas aqui acompanharam o processo, né? Eu tive que fechar as portas, porque era uma escola, nós tivemos que fechar as escolas, né, do país inteiro. E aí, o que aconteceu? Os ganhos não suportaram as despesas, né? Então, eu tive que fechar, né, a minha empresa de ensino. Hoje, ela está aberta devido ao despertar, né, a minha mentoria, aos meus cursos, mas para aquele objetivo ali eu tive que fechar, né, parar os serviços ali. E aí, nesse interim, eu conheci a Doterra. A Doterra é uma empresa de óleos essenciais que entrou na minha vida, né, a partir do nascimento do Daniel, a gente buscou, né, produtos naturais para lidar com algumas questões que ele tinha de comportamento, e aí eu conheci a Doterra. E na Doterra, eu pratico isso diariamente, que é empreender no CNPJ de outras pessoas. O CNPJ é lá dos Estados Unidos, é uma empresa multinacional. Eu trabalho em uma empresa multinacional, eu construo riqueza dentro de uma empresa multinacional, que o CNPJ não é meu. O CNPJ pertence a 8 sócios que moram em Utah, nos Estados Unidos. E eu estou aqui usando todo o sistema deles, usando todas as técnicas, o mesmo produto de alta qualidade,
né, que é um produto high ticket, com a melhor qualidade do mundo no setor. Então, a gente costuma falar que os produtos da Doterra são a Apple do bem-estar e saúde, é comparado à Apple, tá? Então, o que que acontece? E aí eu entendi na íntegra o que que é empreender no CNPJ de outras pessoas. E isso cabe muito para quem trabalha para uma empresa, né? Para quem está começando a vida dentro desse ramo de comércio, de empreendedorismo, né? Como colaborador e tal. Então, é uma oportunidade, e eu vou pedir para vocês anotarem técnicas para vocês aprenderem a empreender dentro do CNPJ de outras pessoas, tá? Como que eu faço? Primeira coisa que vocês vão fazer, tirar da cabeça que vocês estão trabalhando para os outros. Você não está trabalhando para os outros. Você está trabalhando para você. Por quê? Se você não tiver um emprego, você consegue levar sustento para dentro da sua casa? Consegue realizar os seus sonhos agora, nesse momento? Se você ficar de braço cruzado na sua casa? Responde aí para mim. Pode abrir o microfone. Então, é necessário, né, eu ter um lugar de onde tirar recursos para eu começar a minha vida, para eu manter a minha vida. Então, quando eu tenho um emprego, eu não estou trabalhando para os outros. Eu estou trabalhando para mim. Eu não posso pensar que eu estou ali só indo prestar um serviço. Eu estou trabalhando para mim. É a primeira coisa. Então, eu não posso chegar na empresa em que eu trabalho, eu não posso chegar na minha empresa pensando assim, poxa, eu estou aqui construindo riqueza para outra pessoa, eu estou aqui, estou trabalhando para o outro, é o outro que está crescendo. Não, você está crescendo. Quando eu estou dentro de um sistema operacional de uma empresa, eu estou crescendo junto com eles. Faz parte do meu crescimento estar ali. E eu cresço em vários sentidos, não é só em um. Eu cresço em aprendizado de técnica, eu cresço em aprendizado de relacionamento humano, eu cresço financeiramente. Se eu fizer um bom trabalho, eu vou ser valorizado pela minha chefia, eu vou ser valorizado pelas pessoas que estão ali, né? Pelas pessoas que estão ali me cercando, pelas pessoas que estão ali me supervisionando, né? Pelos meus chefes. Então, quando eu enxergo o meu trabalho como minha fonte de renda, como meu, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim, né? E aí vamos para o empreender com princípios bíblicos, que a gente sempre fala. O Senhor disse para a gente trabalhar, tudo que a gente fizer, a gente fazer como se fosse para Ele, né? E tudo vai fluir, né? Tudo vai ir bem quando eu fizer como se fosse para o Senhor. Então, eu não estou ali trabalhando para outra pessoa, eu estou fazendo para mim, eu estou dando o meu melhor, porque é o que eu sei fazer. Então, não tem jeito, gente, quando a gente dá o nosso melhor, de não ter o melhor de volta. Pode acontecer uma coisa e outra, e a gente tem olho de urubu, a gente costuma olhar e só enxergar as coisas que nos frustram. Mas se a gente tiver um olhar mais claro, um olhar mais benevolente na nossa trajetória, nos empregos que a gente tem, nas coisas que a gente faz durante o dia, a gente tem muito mais coisas boas do que ruins. Então, como que eu faço para empreender no CNPJ de outra pessoa? Primeiro, entender e transformar minha mente no sentido de eu estou trabalhando para mim. Eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para o outro. Olha aí quem chegou! Muito bem. Ele entrou já. Rodrigo Piaton, esperadíssimo. Vou só ir aqui, Rodrigo, e aí já passo a palavra para você. Tá joia? Seja muito bem-vindo. E aí, quando eu empreendo dessa forma, eu entendo que eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim, as coisas começam a fazer sentido nos ambientes que eu estou trabalhando. Estou falando com os meninos, Rodrigo, da importância do entender que quando eu trabalho em uma outra empresa, eu não estou fazendo para o outro,
Eu estou trabalhando para mim, né? E aí eu vou deixar aqui para o Rodrigo terminar de falar para vocês como que a gente faz para empreender no CNPJ de outras pessoas, tá ok? E aí, pessoal, vocês estão bem? Como é que é essa turma aí? Interage? Como é que está sendo aí? Eu gosto. Eles estão começando a desbloquear, Rodrigo. Eu costumo abrir para pedir para abrir o microfone, para falar, para responder se tem, para perguntar, mas eles estão começando a desbloquear isso aí. Então, é aqui, mas você podia conduzir aí um bate-papo aí comigo aí, para a gente ir sentindo a galera aí, o que que eles estão querendo conhecer, aprender. Eu acho que fica mais rico se vocês fizerem perguntas, né? Do que só vir aqui e expor um modo de que eu trabalho, né? Um modo que eu empreendo, né? Por exemplo, não estava prevista uma reunião hoje com um presidente, um CEO da Energy Hub lá no Rio de Janeiro, mas acabou de acontecer aqui, por isso que eu atrasei. Peço perdão aí pela, pela, pela atraso, né? Mas infelizmente empreender isso. Às vezes nem sempre a gente vai conseguir estar ali nos compromissos certos, porque você tem às vezes, né, que priorizar. É uma reunião que eu estava esperando há 6 meses, então acontece. A gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? Ainda bem que eu cheguei em tempo ainda da live sua não encerrar aí, né? Bom que você já fez essa introdução. Mas olha lá, meu nome está até. Deixa eu mudar esse nome meu aqui. Botar meu nome aqui, Rodrigo, né? Porque senão vocês vão achar que eu estou no governo agora e o negócio aí, pronto, agora meu nome está certinho. Mas vamos lá. Como é que está o grau aí, só para ter um nivelamento da turma? Nós estamos aqui com 11, 10, 9 pessoas, né? Como é que está o nível de empreendedorismo de vocês? Vocês já têm CNPJ aberto? Como é que está aí? Vocês estão empreendendo sem CNPJ? Só para ter um nivelamento de vocês aí. Pode abrir o microfone e falar, não precisa de ficar com vergonha, não. É para desbloquear mesmo, a Natália falou aí. Quem que tem CNPJ aberto aí? Pode levantar a mãozinha se quiser também. Levanta a mãozinha assim no Reactions aqui, ó. Ô, Rodrigo, grande parte dessa turma que está aqui foi um amigo meu que é empresário da cidade, que colocou a equipe dele inteira para treinar. Ele comprou a mentoria para 9 funcionários. Sim. Não, fantástico. É empresa de quê? É empresa é venda, é uma loja de utilidades. Lá eu brinco que lá você só não acha peça de avião, né? Você acha tudo. Não, fantástico. Então, gente, o que é vocês empreenderem no CNPJ de outra pessoa? Primeira coisa, tudo o que você fizer, você tem que fazer como se fosse para o Senhor, para Deus. A primeira coisa, né? Porque o que acontece? Quando você tem o funcionário ou o empreendedor que ele trabalha por necessidade e tem outros que trabalham, né, por propósito. Você tem que saber diferenciar. Todos nós temos as nossas necessidades, mas se você ficar vinculado só nessa questão da necessidade e pular de galho em galho para o emprego melhor, porque você está aumentando o seu custo de vida e você pula para um outro emprego por necessidade, essa não é a melhor forma de você conduzir sua vida profissional. Você tem momentos que a gente vai estar em alguns empreendimentos, algumas empresas, fazendo determinado tipo de atividade, e às vezes você não vai estar gostando de fazer aquilo que você está fazendo, né? Mas é um processo. Você tem que olhar dentro do Kairos, né? Como é que está o nível também de Bíblia de vocês aí? Tá? Liga aí, liga o microfone, está desligado. Como é que é? Nós estamos começando a trabalhar na superfície. Ah, tá.
Porque o que acontece? O tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem, né? O tempo de Deus, para as coisas acontecerem, ele leva um tempo para você absorver aquilo, para você estar pronto para receber. Então, assim, você, dentro do processo, né, por exemplo, de um emprego, você vai ter várias etapas. Você vai ter a curva de maturação, curva de aprendizagem no trabalho, mas depois que você pega lá a sua toda a experiência, expertise, know-how daquilo que você está fazendo, também começa a ela entrar em declínio essa curva. Aí começa a acomodação. E aí, o que você está fazendo no dia a dia? O que você está fazendo para buscar você estar em alta performance, sempre crescendo, que é normal a senoide, né? Tem momentos que você está bem produtivo. Durante a semana mesmo é um exemplo. Você pega a segunda, você está naquela questão, subir na rampa ainda, né? Aí você vai terça, na hora que você está na quarta, você está no auge. Aí quinta e sexta, você já está tirando o pé do acelerador, porque está chegando no final de semana. Então, dentro da semana, a gente tem esse nível de variação de energia que você coloca dentro da sua atividade. Eu quero recomendar um livro para vocês, para quem tem problema com procrastinação, com problema de falta de foco. Às vezes você está com muita tarefa acumulada, ou muita coisa acumulada no serviço, que você olha para aquilo, você deixa de lado, você nem quer pegar. É um livro chamado A Única Coisa. Depois eu mando para a Natália, para ela encaminhar para vocês. Eu tenho ele em PDF. Eu mando para ela mandar para vocês. A Única Coisa. Depois não. Eu aprendi um negócio com um coach lá em São Paulo. Ele fala assim: faça isso agora, né? Então eu já vou mandar agora de uma vez para ficar livre. Que aí é menos uma coisa nas minhas costas aí para eu poder lembrar, porque corre o risco de a gente acabar esquecendo, né? Então, ó, a Natália está aí, já tá paga a promessa aí, ó. Ah, você está no grupo também, né? Eu vou mandar no grupo aí, pronto. Aí eu estou no grupo aí, ó, pronto. Pega esse livro, folheia ele rápido, tem uns gráficos interessantes que ele fala o quê? A coisa mais importante que você tem que fazer no dia, planeja para você fazer no primeiro horário do dia, sabe? Você pega e coloca a energia, que você está com a cabeça fresca, você está com energia boa, você acordou bem, você acordou sorrindo, agradecendo a Deus pela vida, né? Agradecendo a saúde, agradecendo o seu emprego, a família, tudo. Sempre você tem que ter um momento de gratidão antes de dormir e ao acordar. O seu dia vai ser totalmente diferente quando você faz isso. Agora, se você já acorda dando tapa no celular e arrastando e vai naquela questão da sonolência e tudo, e vai para o trabalho com mau humor, pronto, aí acabou. Aí já azeda o dia e já a tendência é só você atrair coisas ruins, né? Quem que está falando aqui? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Você poderia ver a apresentação sua. O Elton pediu para me apresentar. Desculpa aí, já cheguei falando já no assunto, mas então, ó, eu sou o Rodrigo Pinhaton, sou engenheiro ambiental, tenho mestrado na área de sustentabilidade e sou filho amado do pai, né, que a Natália gosta de falar aí, né? Sou um governante do reino. O que é? Importante você saber sua identidade. Para que você está aqui? Você é o Isaac? Você é a Sandra? Você é o Vitor? Beleza, é o nome que te deram aqui. A Tawane é o nome que te deram aqui. Mas é importante você saber sua identidade. De onde que você veio, o que você está fazendo aqui na vida e para onde que você vai. Primeira coisa, você tem que saber isso. Quando você entende isso, aí fica fácil de você fazer um boot do seu mindset e falar, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu passei aí quase 40 anos para entender isso. Mesmo católico e depois evangélico, né, cristão,
Eu não tinha isso claro na minha identidade, né? E então, assim, eu acho que o mais importante disso tudo é você entender quem que você é, qual é o papel que você exerce aqui na Terra e para que você foi chamado. Na rota do processo, na estrada da vida aí, né? O que vai acontecer? Você vai aprender com experiência do dia a dia, aquilo que você vem colocando na bagagem, às vezes você tem 20 anos, 25, 30, 40, você vai colocando na mochila e nada que você está passando é por acaso. Tudo que você está vivendo é um processo de aprendizado. Então, não desperdice os momentos de aprendizagem, né? Então, eu empreendo aí na área de engenharia ambiental, de meio ambiente, a Luara tá com o microfone aberto aí. Empreendo no ramo de mineração, né? E também empreendo numa deep tech, existe fintech, existe soft tech, né? Mas a deep tech é uma empresa de tecnologia na área aí do grafeno, tá? Não sei se já ouviram falar, mas são essas tecnologias digitais, né? Ou seja, para você melhorar a indústria tecnológica. Então, é uma coisa que já está sendo estudada na Inglaterra há mais de 10 anos, 15 anos, e nós temos uma empresa de produção de grafeno. A reunião, inclusive, era sobre grafeno agora há pouco. Mas o que adianta, por exemplo, a gente ter grandes empresas, ter faturamentos milionários por mês ou por ano, ou até bilionário, se você não tem um propósito claro, se você não sabe o que você vai fazer com esse recurso. As pessoas que estão no seu time, qual que é a relação que você tem com as pessoas que estão no seu time? Você, como futuro dono de empresa, qual que é a relação que você quer ter com os seus colaboradores? O que você quer gerar? Qual que é o clima organizacional que você planeja para o seu time, por exemplo? Então, tudo isso tem a ver com propósito. Se você entende que aquilo que você deseja para você e você alcança, você proporcionar isso para outras famílias e prosperar outras famílias, e isso tem tudo a ver com o projeto de Deus, né? O projeto de Deus é que o homem não fique só, que case, tenha filhos, né? E que você seja próspero. Da mesma forma, quando você tem um empreendimento, você tem que visar o bem-estar dos seus colaboradores, a saúde mental, física, espiritual dos seus colaboradores. Eu tenho um amigo, ele tem uma empresa que fatura 200 milhões por ano. É a terceira maior empresa de transporte de cargas no Brasil, chama VIP Cargas, e ele é um pastor do MEVAN, do Ministério 20 Amados Meus, lá do Ministério do Luiz Hermínio. E ele estava falando que ele faz uma caixinha, todo ano ele faz uma caixinha e as pessoas colocam os sonhos dela ali. Ele faz uma vez por ano, ele tira lá e vai realizando o sonho dos funcionários, dos colaboradores. Então, tem gente que pede casa, tem gente que pede cirurgia estética, e ele vai dar, entendeu? Tem gente que trabalha com ele há 15, 20, 30 anos e não quer sair de jeito nenhum, porque ele criou um clima organizacional, mas em cima do espiritual, que é uma coisa assim, forte, que o cara se sente pertencente àquele time, né, de transporte de carga. Ele transporta vida, né? Ele transporta saúde, que é remédios, né? Então, é remédio de alta complexidade, doses caríssimas de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, remédio que salva a vida de pessoas. Então, assim, o time tem prazer de fazer parte dessa empresa, porque a empresa tem missão, tem visão, tem valor, né, tem propósito. E aí o pessoal veste a camisa, entende? E é uma pessoa super assim, a gente está aprendendo muito com ele. Pena que ele
voltou para Fortaleza, ele caminhou com a gente lá em Alphaville um tempo, até julho agora ele caminhou com a gente, agora ele voltou para lá, porque a família dele não adaptou lá em Alphaville, ele era de Fortaleza, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que é importante vocês entenderem o que a sua empresa faz, o que ela gera para a sociedade, como que é o ambiente organizacional, o clima organizacional de vocês, o que vocês podem fazer para tornar o clima organizacional de vocês melhor, o que vocês podem, por exemplo, implementar dentro da empresa que o patrão vai falar assim, nó, esse povo é diferenciado, hein? Eles estão fazendo além do que eu pedi, né? Fazer mesmo como se fosse para Deus, sem olhar o benefício imediato, a troca imediata, sabe? Vou fazer para ser reconhecido, para aumentar meu salário ou para ter uma promoção. Não. Faça o seu melhor sempre. O americano tem muito disso, né? I do my better. Eu faço o meu melhor. Então, faça o melhor de vocês a cada dia. E você, por exemplo, às vezes, no início de carreira, às vezes você não enxerga isso. Eu, por exemplo, quando eu passei num concurso e fui ser servidor público no município lá de Governador Valadares, eu ganhava R$ 1.287 líquido. E aí, eu, como engenheiro, ganhando R$ 1.287. Aí a mentalidade, né? Eu vim aí andava muito com esse negócio de União Estadual de Estudante, UNE, a gente é muito influenciado por essas doutrinas esquerdistas dentro de escola, né? Dentro de congresso. Não tinha aquela... Meu pai ainda, do viés esquerdista da época ainda, né? Hoje ele virou direita total, mas antes ele era esquerdista, né? Então, eu fiquei assim, pô, tô ganhando isso aqui, era para estar ganhando 4, 5 vezes mais, então eu falava assim, meus amigos, eu vou trabalhar proporcionalmente o que eles estão me pagando aqui, em vez de estar trabalhando às 8 horas, ferro e fogo e tal, e buscando o melhor sempre, eu caí nessa bobeira, nessa idiotice de achar que eu ganhando pouco, eu tenho que trabalhar pouco. E fiquei nisso 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso fez muito mal para mim. Apesar de que eu aprendi muito ainda, né? Mas eu poderia ter ido muito mais além, né? Ter buscado mais, estudado mais, né? Ter aproveitado melhor o tempo que eu passei lá como servidor público. E no final, que estava ficando legal, que eu tinha mudado essa mentalidade já no meio do caminho, 6 anos, eu falei, agora já foi tarde, mas eu saí, eu pedi exoneração do concurso, coisa que hoje todo mundo queria ir, um concurso, né, estabilidade, aposentar, eu não quis, eu abri mão do concurso. Hoje eu estaria ganhando uns R$ 15.000 lá, uns 10, 12 líquido mais ou menos, 11 por aí. Então, faça. O que eu posso deixar para vocês nessa noite é o seguinte: vai fazer alguma coisa, faça com alegria, faça o seu melhor sempre. Procure se atualizar, procure buscar conhecimento, leia, né? Busque leitura, busque e aplique. Hoje a internet está cheia de informação, está cheia de passos milagrosos, mas se você não pegar e não aplicar aquilo que você está lendo, nada vai valer. Então, teste mais, erre mais. Se fosse vocês, anotaria isso aí. Teste mais, erre mais. Aquilo que você está lendo, que você está buscando, está lendo, anota e testa, anota e faz. E isso vai fazer virar a chave de vocês. Porque hoje, com esse tanto de informação, com esse tanto de inteligência artificial aí, tem uma obesidade de cerebral de tanta informação que é jogada. Mas uma coisa que eu vou confessar para vocês que eu estou começando a descobrir é o quê? Beleza, eu vou pelo caminho mais fácil,
ponho a inteligência artificial para trabalhar para mim, eu pego tudo aquilo ali e implemento, testa, põe para rodar. Dentro da área de vocês, procure desafiar a inteligência artificial com perguntas e ver o que ela responde e aplica. Faz isso. Eu estou falando um negócio que eu já fiz um teste e vou começar a implementar. É coisa fresquinha do forno aqui que eu tô estudando aqui, que eu vou fazer isso. Eu falei, vou usar isso ao meu favor, não vou ficar com medo desse bicho, não. Eu vou. E daí? Ela me deu tudo que eu preciso fazer em determinado assunto. E agora eu vou testar. Eu vou estruturar isso. Então, você, por exemplo, dentro do seu setor, do seu ramo de atuação, você pode desafiar essa inteligência artificial para te dar essas respostas. Você já conhece já o ChatGPT, né? Tem outros que estão vindo aí. Faz o cadastro lá e põe ela para trabalhar para você, pô. Entendeu? Para que você vai ficar... Porque, de repente, ela te dá um MBA em segundos ali, ó, que o que você aprenderia no MBA, você vai lá, pesquisa, e ela te dá tudo mastigado, você vai ficar, uau, tá aqui, beleza. Mas só olhar para aquilo não adianta nada. Você tem que pegar e testar na empresa. Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Empreender com o princípio cristão. Encurta caminho, né, a prosperidade, isso aí é fato, tá? Por mais que não pareça, porque o dinheiro fácil ele vem fácil, mas vai fácil. O dinheiro de caminhos tortuosos ele pode ser atrativo no primeiro momento e até mesmo quando você tem uma necessidade, você é tentado a entrar nesse tipo de tentação, né, de coisa errada para resolver o seu problema, deixa o problema para lá, foca na solução. Sempre foca na solução, não vai ficar focado em problema, porque você só vai agigantar o problema e a solução mesmo que você tem que gastar energia, você não está olhando. Então, sempre pense nisso, tá? Reflita nessa questão, porque você empreender sem princípios cristãos, você vai só ficar dando volta no deserto. A Bíblia fala, você vai ganhar, vai ficar bem, mas vai quebrar. Aí depois você vai começar de novo, sem princípio, vai quebrar de novo, até você aprender. E o principal é o quê? Ouvir mesmo uma direção clara de Deus, não de homens. Deixa o Espírito Santo falar dentro do seu coração o que você tem que fazer, qual caminho seguir. A coisa está ruim, o boleto está aí, já venceu, não interessa. Você pega o boleto, fala, está aqui, mas eu quero andar sob a sua direção, sob a direção de Deus. O problema está aqui, as contas estão acumuladas, não tem faturamento, eu não quero nem saber. Eu quero fazer aquilo que eu fui chamado para fazer e fazer com excelência e fazer somente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí que é o desafio, que você vai passar dificuldade, você vai às vezes, ter necessidade momentânea, mas é só para provar o seu coração. Deus ele está moldando cada um de vocês, Deus está preparando, está treinando para um grande propósito. Se vocês não têm claro o propósito de vocês, observa no percurso, no dia a dia, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Será que é o que Deus preparou para vocês continuar na posição que vocês estão mais 5 anos, mais 10 anos? Como que vocês pensam vocês daqui 5 anos? Fala para mim aí, vamos ver. Para não ficar uma coisa só eu falando, um monólogo. Quem tem coragem de levantar a mãozinha aí, abrir o microfone e falar assim, hoje eu estou em tal posição, mas eu me vejo daqui 5 anos em tal posição. Vocês têm esse planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Bom, Rodrigo, até então eu tinha esse planejamento assim de daqui para frente
ter uma vida um pouco melhor, mas eu acabei perdendo o foco, era essa a minha dúvida. Como conseguir manter o foco e manter no caminho certo? Então, pode ler esse livro que eu recomendei, que eu botei no grupo. Ele dá diretrizes para você e ferramentas para você manter o foco. Você vai, dentro do ano, por exemplo, você vai ter talvez um objetivo ali que você quer. Então, você já tem um foco. Mas para isso acontecer dentro daquele ano, você precisa fazer algumas coisas durante os meses, correto? E dentro dos meses, você vai precisar, dentro das semanas, tomar algumas atitudes. Então, você vai naquilo que você quer, seu objetivo, e depois você vem, tá, no mês de janeiro, você faz o planejamento. No mês de janeiro, o que eu tenho que fazer para eu atingir esse objetivo lá no final do ano? Será que eu preciso de um ano ou consigo em 6 meses? Ou consigo isso em 3 meses? Ou consigo isso em um mês? Ou se eu botar energia, por que eu não posso conseguir em uma semana? Tudo é questão de energia, de planejamento e de foco. Então, esse livro ele vai te dar vai mudar a cabeça de vocês com relação a você priorizar as coisas mais importantes que você tem que fazer em busca de atingir esse objetivo. Não sei se deu para você ter uma luz aí. Espero que você tenha aí te extraído alguns insights para você aplicar aí, viu? Não, mas eu para entender, assim, eu Vai, vou ler esse livro e vou aplicar essas ferramentas aí que você disse. e vai, Corinthians. Cara, gosta do Corinthians mesmo. E aí, quem mais, gente? Daqui 5 anos, quem você se vê aonde? Você se vê no mesmo lugar, no gerente, ou abrindo uma loja dessa em outro município, sei lá. Como é que você se vê? Vocês já pararam para fazer essa pergunta para vocês? E você, Natália? Daqui 5 anos, como que você se vê? Ó, a Luara vai trabalhar para ela mesma. Aí, Luara, partindo do princípio do que nós falamos agora no início da mentoria, você já trabalha para você. Quando a gente pede para você pensar daqui a 5 anos, é para você lançar um alvo, fazer um compromisso público e o seu cérebro encontrar os caminhos para você chegar onde você quer. Então, eu vou lançar um desafio aqui, Rodrigo, e não é só para mim, tá? Gente, eu sou super amiga da mulher desse homem. Super amiga. Eu tenho paixão com a mulher dele. Ela é uma pessoa incrível. Eu, daqui 5 anos, Rodrigo, estarei junto com a Lídia na nossa empresa de educação, treinando famílias. olha aí, a Glória. Aí, ó. Depois você tem que chamar ela para participar dessas mentorias aí, ó, né? Com certeza, ela vai vir falar sobre a parte família. Eu já tô alinhada aqui já. Que benção, que benção. E nós estamos aí para ser, a gente fala lá na rampa, né? Um ser rampa na vida do outro, um ser canal de bênção na vida do outro, né? Nós estamos aqui para isso. Olha, Mas aqui, estou vendo só o Corinthians ali que fez pergunta, né, não, Vitor? Só você, cara. Não, tem que ter mais pergunta, cara, que a vida é feita de pergunta. Ó, você olha, está. a Fran disse ó, no chat que sente em outro lugar, se vê em outro lugar seguindo a mesma carreira. Só que com a própria empresa dela. Ela trabalha com vendas na loja que eu te falei. Sim, sim. É uma loja de quê? De artigos infantis? De utilidades. Utilidade. Tem brinquedo também ou não? Tem tudo. Lá tem utilidade doméstica, tem a seção de beleza, tem a seção de peças, tem a seção de brinquedos, material escolar, a loja é imensa. Decoração. Show de bola, muito bom. Conheci uma pessoa que trabalhou na grande empresa dessa aí em São Paulo. 12 anos, o cara
sabe de tudo, de compra, de venda, de estruturação de empresas, né? Aí hoje ele está numa empresa de refrigeração. Depois eu posso até, se você tiver interesse, depois eu posso até estudar melhor o nicho da empresa e ver o que ele pode colaborar para trazer Ótimo. Quero sim. Tudo que a gente puder uma sugar. visão. Eu queria fazer um adendo aí nessa fala que você teve, Rodrigo, que você disse, a respeito do empreender no CNPJ de outra pessoa. Pegando o exemplo dessa loja imensa, né, que eu te falei, e que tem vários setores. Olha que oportunidade que a gente tem num ambiente desse de aprender e desenvolver, né? Então, eu expliquei para eles o que é venda, né? A gente já vem falando das técnicas de vendas, né? E a gente está criando aqui máquinas de vendas. São pessoas que serão máquinas de venda com propósito. No final dessa mentoria, serão máquinas de venda com propósito, né? Que o vender não é número, é quantas vidas eu transformei. Nós vamos chegar nesse entendimento, né? Quando eu trabalho com vendas, eu trabalho com transformação. E olha para você ver, numa loja que tem vários setores desses, quantas oportunidades eu não tenho para aprender, né? Então, quando eu estou ali naquele ambiente, a gente costuma falar que o cavalo não passa duas vezes, né? O cavalo da oportunidade, ele não passa duas vezes no mesmo lugar, né? Cada pessoa é responsável no setor. Mas olha para você ver, com observação, com dedicação, o quanto que a gente aprende. Você aprende a vender, aprende atendimento ao público, aprende sobre produto de beleza, aprende sobre brinquedo, sobre desenvolvimento infantil, qual que é a expectativa da dona de casa. Olha para você ver a oportunidade que você tem de transformar famílias no setor só de utilidades domésticas. Você pode trabalhar ali uma mesa posta, as pessoas comerem na mesa, transformar a vida dessa família, para sentar junto. Então, não é só uma empresa de venda, né? É uma empresa que está ali para mudar a vida de outras pessoas. Nós temos que enxergar o nosso cliente não como um número e a empresa não como um meio de sustento. São ferramentas, a empresa é uma ferramenta que eu tenho para transformar a vida de outras pessoas, e o meu cliente é aquela pessoa que vai ali, eu vou criar um vínculo, vou criar um relacionamento com ele. Ele não é um número, é uma pessoa que está chegando ali. E eu vou ali, vou trazer ele para a minha presença ali, eu vou enxergar a dor dele daquele momento, o que ele precisa resolver, e vou criar ali uma forma de transformar a vida dessa pessoa. Então, quando eu empreendo no CNPJ do outro, eu estou tendo oportunidade de me desenvolver em várias áreas, que se eu abrir o meu olho um pouquinho, eu não vou abençoar só a empresa que eu trabalho, eu vou abençoar outras vidas, mas eu vou crescer exponencialmente nesse ambiente. Eu acho que é disso que se trata o empreender no CNPJ de outra pessoa, né? Eu estou procurando aqui um link para mandar para vocês, que você falou muito aí, e eu acho interessante vocês procurarem também. Anota isso aí. Experiência do usuário. Eu vou passar para vocês um link para vocês estudarem. Tem lá como você fazer tudo gratuito, quem tiver interesse. É de um amigo nosso que está lá sempre dando palestra para a gente lá na Rampa, Ricardo Pena. Só você jogar assim, experiência do usuário Ricardo Pena, mas eu vou pegar o link aqui e já vou mandar para vocês, que vocês podem buscar aperfeiçoar o atendimento de vocês, buscar tornar a experiência do seu cliente mais agradável dentro da loja, sabe? Então, quer ver? Tem muita empresa aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que é melhor compartilhar depois por WhatsApp. Mas eu pesquiso aqui e te mando. Mas é fantástico a empresa do Ricardo. Você ter noção de como que funciona, como que você pode agregar
no seu dia a dia e tornar a sua empresa até agradável, né? Lugar agradável do cliente voltar. Acho que é isso aqui. Solução para mapear a jornada do cliente. É People Experience. É essa aqui. Achei. Mapeamento e gestão da jornada do cliente. Olha que legal. Vou compartilhar com vocês o link aí, ó, no chat. Vocês anotem ele aí. Olha, People Experience. Então, assim, sempre você tem que buscar ferramentas, né? Porque o que existem empresas que hoje usam inteligência artificial, para você ter uma ideia, para estudar o comportamento do cliente, né? Tem uma empresa aqui, ó, vou até compartilhar para você ver. Eu já vou botar a Omnilógica, uma inteligência artificial e deep learning humanizando a experiência digital. Eles fazem esse trabalho que a Amazon faz, esses caras fazem para empresas menores, né? Essa Omnilógica aí, ó. Mas essa People Experience, você consegue mapear essa jornada do cliente. Isso está muito em alta hoje, porque é como você mapeia, né? Por exemplo, a inteligência artificial. Você está com a Alexa aí, ela está ouvindo tudo que você está falando. Tudo está sendo mapeado, tudo. Seu telefone, ele está captando informações e tudo que você está falando, eles estão associando à realização do seu desejo, à solução da sua dor. E aí já começa já perceberam aquelas propagandas? Você entra para pesquisar, por exemplo, um micro-ondas. Depois você começa a receber um monte de mensagem de promoção de micro-ondas aparecendo. Demora 2, 3 semanas para sair do seu celular. Tudo é inteligência artificial, é algoritmo, entendeu? Sempre mapeando aí o que o usuário está querendo resolver. Então, pesquisei, ele entende o que eu estou querendo o quê? Comprar um micro-ondas. E pronto, enquanto eu não parar de pesquisar, enquanto eu não comprar isso, ele vai ficar mandando mensagem para mim. Então, eles mapeiam tudo. Então, dentro da experiência do usuário, você pode fazer esse teste aí, pode fazer essa trilha aí, que eu acho que vai enriquecer bastante para você proporcionar desde o momento que o seu cliente chega na loja até o momento que ele efetua a compra e sai, tem como você melhorar cada passo, sempre tornando mais agradável a experiência do usuário. O cara nunca vai querer sair da sua loja. Fala aí, meu amigo Elton. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, joia. Deixa eu te perguntar, estou procurando, né? Estou participando aí junto com a Natália aí, que a gente se conheceu através do Million Club e do grupo lá que a gente participa. E uma dúvida que eu tenho, na verdade, é que eu vejo hoje que hoje está se falando muito de Cristo, como não se via antigamente ninguém falar isso aí no ramo dos negócios, né? O pessoal está falando bastante de Deus, só que a gente que vem, eu acho que eu venho de uma época um pouco mais antiga aí do cristianismo, não falava-se tanto. O que eu tenho dúvida na hora de transbordar, na hora de passar isso aí, até mesmo ensinando para as pessoas numa palestra, ou no próprio transbordo do dia a dia, passando o que a gente aprendeu, vamos dizer assim, onde é a linha tênue entre você tá na palestra e tá quase um culto, né? Que eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes acabam saindo dessa linha, né? E hoje eu estou procurando também, estou num período de transição da minha vida, assim, estou indo para Portugal, né? E estou procurando fazer um outro network. Só que a gente também tem que saber, eu acho que levar a palavra de Deus, você tem que saber, é como você conquistar um cliente, né? Se você chegar com muita Bíblia também, o pessoal foge um pouco. Mas você também não pode deixar de falar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é verdadeira. Então, eu tenho um pouco de dúvida nisso aí.
qual seria a dose certa aí para a gente estar levando a palavra, para manter o nosso propósito, que como você falou, eu senti que eu desbloqueei o meu propósito nisso daí, né? De levar para a minha vida, para o meu trabalho, assim, a parte de Deus mesmo, como eu sempre fiz, assim, fazer as coisas como se faz para Deus, mas também buscar os negócios como se fosse para Deus em primeiro lugar. Boa pergunta, cara. Bom, em termos no dia a dia, você tem que seguir o mestre, Jesus. Ele tinha o trabalho dele, que era o principal, que era o quê? É fazer a vontade do Pai. Ele veio por uma missão, por um propósito. Jesus tinha um propósito. Ele veio reconectar o homem ao reino perdido, né? Porque o Adãozão lá pisou na bola e o espírito de independência entrou nele e aí pronto, ferrou a humanidade inteira. A humanidade hoje caminha com esse espírito de independência, ou seja, não preciso de Deus. Eu vou lavrar a terra, eu vou prosperar e está tudo certo, e esse é o homem natural. Mas o homem espiritual, né, ele entende as coisas do espírito e sabe para que veio. Então, Jesus ele veio com uma missão, com um propósito aqui, que é o quê? Restabelecer o reino que foi perdido. Só foi possível ele vir e usar a Roma como modelo de colônia, quando Roma estava ali, o império ali é um modelo de colônia que ele quer implantar aqui na Terra, que é o quê? Vocês são cidadãos do céu e vocês são embaixadores do céu. Ou seja, a mesma missão que Jesus teve, nós temos, que é pregar o reino e viver o reino. Só que hoje muitas pessoas querem falar de Deus, querem pregar, mas não vivem. Não vivem nos negócios. Na hora de fazer negócio, na hora de pregar, prega bonito, mas na hora de fazer negócio, 100% para mim e 0 para você. Obrigado, meu irmão. Só te amo, valeu, brigadão. Esse é um amigo que eu conheci, que eu fico só de longe agora, que falou que ia investir no negócio nosso aí. Posso falar o nome dele não, que todo mundo conhece. E eu tive com ele recentemente. Aí o amiguinho dele, que é o cara do digital, falou, e aí, já está vendendo o produto? Eu falei, se eu estivesse vendendo, eu não precisava conversar com vocês, não. Eu estou trocando ideia com vocês para vocês botar o dinheiro na parada aí. Mas agora eu estou indo via outra pessoa estratégica do network. Então, assim, eu estou acessando lá em cima, lá, e a gente, vocês conhecem aí. Então é o seguinte, não adianta você só pregar o reino e, na hora dos negócios, é tudo para você e o irmãozinho, ó, valeu, foi canal de bênção na minha vida. Não, você tem que também reconhecer e dar a devida honra que ele está trazendo um negócio interessante. Então, primeiro ponto, a gente, feita essa introdução, no dia a dia, a gente tem que gerar valor. Primeira coisa, seja interessante antes de ser interesseiro. Gere valor. Gere valor sem esperar algo em troca. Só gera valor, só dá, só entrega. Assim como Jesus fazia, ele falou, tá, e aí? Ele estava vendo que o cara estava cego, aí ele falou, o que queres que eu te faça, né? Que eu veja, né? Então toma, veja. Mas ele já sabia a necessidade do cara. Muitas vezes, você não pode chegar entregando também aquilo que você enxergou que a pessoa precisa, não. Você tem que fazer com que no network, no relacionamento, você tem que fazer com que essa pessoa enxergue que você pode entregar algo para ela de valor. Eu estou fazendo isso e está dando muita doideira aí, muito, e assim, principalmente com Deus, na hora que você entrega. Ó. Os humanos se valem da religião. Siri se vale do silício. Olha lá. Estou falando aqui com vocês, o Satanás aqui está pegando tudo que eu estou falando aqui. Tá vendo? É difícil. Fala aí vocês que a inteligência artificial está pegando tudo que nós estamos falando. Então, vamos lá.
Então, posto isso, gere valor, né? E quando você transborda na vida de uma pessoa, ou do empresário, ou do colega do lado, não espere reconhecimento, não espere devolutiva, não espere um benefício momentâneo, rápido, com relação de troca. É a mesma coisa com Deus. Não espere fazer a obra de Deus esperando o pagamento. Faça por amor, faça com alegria. Entende? Então, Jesus ele tinha um ofício. O que era? Anunciar o reino. Ele veio com a missão, anunciar. Mas ele tinha um trabalho aqui na terra. Qual que era o trabalho dele? Ele era carpinteiro. Você pode carregar essa mensagem do reino e no seu dia a dia com atitudes, com poucas palavras, você demonstrar o seu caráter cristão. Uma coisa é você demonstrar seu caráter, sua natureza cristã. Outra coisa é você confundir o ambiente de trabalho com um ambiente onde você vai despejar o poder de Deus. É diferente. Deus está capacitando muitas pessoas com poder, só que as pessoas estão misturando. Igreja não é empresa e nem empresa é igreja. Se você quiser ter um momento de oração com os funcionários no início da manhã ou no final da tarde, beleza. Mas durante o dia a dia é vender, lucro, pá, beleza, com princípio cristão, beleza, está aqui, o desconto é esse, tal, vou ter aqui, tal. Porque, senão a empresa vira uma instituição de caridade. E o objetivo da empresa não é ser instituição de caridade. Então, assim, a gente tem que saber separar as coisas. Eu também tive esse problema quando eu acessei muito o poder de Deus. E até hoje eu estou sendo lapidado, né? Lapidado. Aí eu sento com um milionário, bilionário, aí pronto, aí vem os caras, Tem um cara lá, um pastor lá, Murilo, ele, cada vez que eu converso com ele, é um seminário para mim, entendeu? E também um MBA. Ele pega as duas coisas e separa bem. Então, tem coisa que Deus fez e já está pronta e são questão de princípio, que até um ateu, cumprindo o princípio, ele vai chegar naquele resultado. Mas tem coisa que você, como cristão, você tem que executar. Pôr a mão na massa e fazer. Cabe a você, compete a você. Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Por exemplo, esse cara aí que eu falei, que é famoso, ele faz um culto na empresa dele. Mas aí é um momento só do culto, é de transbordo, é de fluir e tal, beleza. Acabou ali, sai, ali é ovelha. Acabou ali, sai todo mundo transformado como leão. Já sai para negócio o tempo todo lá. Os caras, a gente senta para tomar café, negócio. Conheço muita gente do ecossistema. E então, assim, saber separar, porque você chega com o coração de ovelhinha, você vai se lascar. Dentro da empresa, o lugar de você ser ovelha é dentro do seu quarto, com a porta fechada, orando e buscando o poder de Deus. Na empresa, você é um leão, você tem a natureza de Cristo, você vai ser humano e tudo mais, não é que você vai ser um tirano e atacar todo mundo, não. É postura de governante. Você vai tomar as decisões, vai cumprir horário, cumprir meta, bater meta, superar meta, entendeu? Vai entregar além do que te pede. Você vai ser over-delivery o tempo todo. Mas tudo por causa de quem? Porque é aquele que te chamou. Aí você está fazendo para ele. Porque ele habita dentro de você. Se você faz algo diferente, você não está honrando ele. Você sabe que você pode dar 200%. Você dá 10% só de você, já era. Você se lascou. Entendeu? Então, não sei se eu respondi algumas questões que você colocou aí. Se você quiser que eu fale mais, eu falo. Mas se clareou, você fala dá uma nota de 0 a 10 aí para mim. Nota 1000, né? Sempre. Não, deixa ele falar. Você não pode, não.
Gente, vocês não sabem, mas o Rodrigo, ele é meu mentor também, tá? Ele não é só amigo, não. Da mentoria passou para amigo. Isso é coisa que só o network faz e Jesus, né? Network é interessante. Network, para você gerar um network de valor, primeiro aquilo que eu falei, você tem que gerar valor. Gerar valor sem querer nada em troca, entendeu? Então, assim, e uma coisa interessante é o seguinte, quando você está demonstrando interesse, né, pela mensagem, pela palestra, pela mentoria, aí, ó, a pessoa, você conecta com a pessoa e começa a transbordar, começa a conectar mesmo realmente. Deixa eu ver aqui se está todo mundo com câmera aberta. Não está. Então, tem pessoas, por exemplo, que nem câmera aberta estão. Eu nem sei quem que é, não consigo ver a feição do rosto, como é que está. Tudo isso, na hora de você, por exemplo, fazer um network, a pessoa analisa em você, se você é proativo, se você não é, se você é largadão e não está nem aí para nada, se você é passivo, entendeu? Então, isso aí. Ah, que bom que você gostou, Elton. Aí, em Portugal, você está indo para onde? Eu conheço alguns portugueses aí, viu? Tem, inclusive, sócio português aí, lá de Lisboa. Eu tô indo para Viseu. Nunca ouvi falar desse trem. Onde é que é? A Viseu, ele fica, rapaz, acho que fica 1 hora de Porto. Aham. E você já tem emprego garantido lá já? O que você vai fazer lá? Bom, a ideia mesmo aí, na verdade, é dar uma guinada, né? Tem oportunidades de trabalho, mas eu tô dando uma guinada na minha vida e eu quero entrar no empreendedorismo de cabeça mesmo aí. Que eu consigo atuar em diversas áreas aí. Já trabalhei como projetista aqui no Brasil, né? Trabalhei na parte de manufatura industrial, setor aeronáutico, automobilístico, produção. Na minha formação mesmo de graduação, sou engenheiro mecânico. Então você vai nadar de braçada. Eu conheço um cara também, posso até te conectar com ele lá. Ele é daqui de Ipatinga, aqui, ele está mexendo com lanternagem lá, pintura, não sei, alguma coisa de mecânica aí. Não sei, alguma coisa voltada para veículo. Bacana. Não tem como eu não converso com ele, ele está lá. De repente já é um cara para você, né, trocar ideia aí. E tudo é network. Excelente. E aí, o que acontece? Vou dar mais essa rampa para vocês aí. Toda vez que você perde a oportunidade de fazer pergunta, de se expor, você pode estar perdendo, às vezes, a oportunidade de uma chave do network virar assim absurdamente. Vou te dar um exemplo. Eu sempre provoco alguma pergunta, nem que seja idiota, mas eu faço. Entendeu? Nem que seja idiota. Vocês têm que perder o medo de fazer pergunta. Até comentário bobo também você pode fazer, que você acha que é bobo, mas nada a ver. Mas você acha que lá na frente não vai fazer efeito? Faz sim. Estava na palestra, eu falei assim, o cara aqui é cara idealizador da B3, da Bovespa. O cara saca de ação, saca de tudo, saca de mercado, o cara é pastor. Aí, hoje eu estou seguindo ele, estou vendo o que ele fala, estou começando a modelar o cara. Mas aí eu falei assim, tem que arrumar algum ponto de contato com ele. Para o network você tem que ter o ponto de contato, né? Peraí, onde que eu vou pegar que eu vou atrair a atenção da pessoa para ela trocar comigo, né? Aí na hora que ele falou lá de pastor Sandro Gonzalez, da Lagoinha, aí eu falei, aí na palestra eu falei, eu conheço o Lucas Gonzalez, filho dele, deputado federal, candidato a deputado federal, também fui candidato a deputado federal. Pronto. Larguei isso no ar. Aí no café, pronto, aí começando a trocar, papapá. Aí contei da experiência que eu tive com Deus, que ele me deu uma jazida de ouro, né? E aí, na hora que eu troquei com ele, ele falou, rapaz, não sei se Deus, é o seguinte, eu conheço um irmão que tem uma mina de ouro lá na Bolívia.
E eu vou passar o contato seu para esse irmão. Ele fez negócio com a empresa canadense. Olha para você ver. A empresa canadense foi lá e investiu na mina do cara. E tá lá. Eu tô... Aí ele arrancou o cartão assim na frente de todo mundo, assim, ó. Pegou lá o cartãozão dele lá, falou assim, copia aqui meus dados aqui, o QR Code. Pronto, os caras ficaram babando, assim, ó. Todo mundo tava do lado, assim, todo mundo querendo acessar o cara. Hoje eu tenho o WhatsApp dele, converso com ele, entendeu? Bem pouco, né? Hoje mesmo eu mandei um print para ele. Eu falei que eu estava assistindo lá a live dele. Aí ele foi e mandou lá, ó, um querido ouvinte. Então, assim, aí, ó, o Diego mandou a placa para mim lá, ó, lá de Israel, ó. A vida é cheia de decisões, ó. Ah. Se eu pegar para a direita é bênção, mas se eu pegar para a esquerda é morte, ó lá. Então, assim, é um camarada que, no Brasil, é um dos caras mais diferenciados em termos de tanto da palavra de Deus, quanto de economia, de política. Ele, para você ter ideia, ele é presidente de uma bolsa de tokenização lá em São Paulo. Ele fica no prédio onde a gente faz evento, lá da rampa. Lá. Então, assim, dá para você acessar o cara, dá para você ir na mente dele vendo esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, Bíblia, JFA, é dele. Essa Bíblia, João Ferreira Almeida. Aí, já você pega ali, sempre tem uns anúncios, ó, tá tendo live. Aí ele vai hoje está falando de Salomão. Perdeu a salvação ou não? Como é que é? Aí ele faz umas perguntas polêmicas e vai desce Bíblia. Desce Bíblia. Então ele usa os assuntos para falar, polêmico, para falar um pouco da Bíblia. Aí vai trazendo Bíblia de uma forma leve, suave. Então no dia a dia, fechando a sua pergunta, no dia a dia, seja leve, seja suave, não force ninguém a aceitar. Porque, na verdade, quem aceita é Jesus que aceita a gente, não é a gente que aceita Jesus, né? E deixa fluir, entendeu? Deixa fluir. Deus vai colocar o necessitado diante dos seus olhos. Amar teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Amar o teu próximo. O que é teu próximo? Não é quem está aqui, não. É aquele que Deus mostrou para você que ele tem uma necessidade. Dentro das suas condições, se for financeira, você pode ajudar, faça. Se você vai tirar de dentro da sua casa para... Aí não é de Deus, não, fica tranquilo. Porque senão você toda hora vai chegar um, vai chegar outro, vai minar você e você não vai ter força nem para sua família. Então, faça dentro do que você pode. Agora, se é com palavra, se é com conselho, você recebeu a sabedoria, você recebeu de graça você dá. Então, tem que saber dosar isso. Eu aprendi que eu não posso andar com dinheiro. Hoje eu sou um camarada que não sei o que é dinheiro mais. Não sei. Não sei e nem quero saber. Ó, mostrar para vocês meu patrimônio aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó, de patrimônio? Mostrar para vocês diante de Deus que sobrou para mim, ó. Ó, R$ 3,58. É o que eu tenho no Pix. Acabou. Não mexo com dinheiro mais não. Porque se está na conta, vai tudo. Entendeu? Deus fala assim, dá tudo que você tem. Eu dou na hora. Está na carteira? Eu dou na hora. Então, assim, eu sou meio doido. Então, assim, falei, ó, com a minha mulher, você vai administrar o recurso. Administra. Na hora que eu precisar de comprar um pão, você faz um Pix para mim, eu compro. Eu aprendi, depois de 15 anos de casado, eu aprendi que ela que tem que administrar o dinheiro. Desde o início eu propus isso a ela. Ela não ouviu, entendeu? Mas é bom porque, como nós estamos aí agora com grandes negócios aí, na hora que agora vai vir o Todd mesmo com força, aí já vai estar tudo na mão dela quando não quer nem ver. Não quer nem ver o dinheiro, entendeu? Eu falei que ela não precisa de comprar carro, não precisa comprar nada, vamos andar de Uber. Pega o Uber, vai para o aeroporto você vai para onde você quiser e acabou. Para que ter coisas? Você precisa de ser. E mais semelhança ao Criador, é isso que você é. E como que você manifesta isso? É transbordando
vida, transbordando a glória dele. Então, o necessitado é enfermidade, você vai lá e cura com a palavra. Dá uma ordem, seja curado. Na autoridade do nome de Jesus, acabou. A pessoa está precisando de paz, você ora para que a paz seja estabelecida. Pronto. Você, com a fala, você cria o ambiente. Então, por isso que no dia a dia do trabalho lá, você tem que falar palavras de bênção, palavras positivas. Se você começa a reclamar, começa a falar coisa negativa, o seu ambiente vai ficar carregado. É o aion. Você cria a sua atmosfera, você pode criar, a Bíblia fala que na língua está o poder da vida e o poder da morte. Escolhe, pois, a vida. Então, se você profere palavras de maldição, de coisa ruim, você vai atrair aquilo, irmão. Agora, se você profere palavras, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dívida, a problema, a doença, você profere palavras de bênção, de fé, de cura, pronto, a cura está liberada, você acessou. A fé é a chave para você acessar tudo no reino. Se você não usar a sua fé e falar os decretos que estão na Bíblia, você não acessa. Você cria e acessa. Bom, eu estou falando demais, vocês não estão falando nada, eu quero pergunta. Mas esse é o princípio, né? Ouvir para aprender. Faz pergunta. Faz pergunta que é bom. É até difícil fazer pergunta, porque as dúvidas que eu tenho, geralmente você responde quando você está falando, então... Glória a Deus, que bom, que bom. Mas pode ir falando mais, pode ir perguntando. Até meia-noite aqui que vai? Como é que é? Ô, Rodrigo, eu tenho um compromisso agora com a social media do Pablo Marcelo, ela quer que eu esteja na live dela. E aí, vocês fiquem à vontade, tá? O tempo de vocês aí é de vocês, esse espaço aqui é de vocês. Vai lá. Mas, assim, de antemão, já quero agradecer a sua presença aqui, assim, esse tempo, né, tempo de vida que você está nos doando, eu valorizo muito. É o tempo que você poderia estar com a sua esposa, com seus filhos, que é pouco, que eu sei que é pouco, você fica com eles. Muito obrigada, tá? E a gente está junto aí até depois do fim. E é isso que eu valorizo em você, essa habilidade de mostrar com simplicidade, né? Que a gente, sem Jesus, não é nada. A gente está aqui para aprender a prosperar, para aprender a vender, para tocar o terror nas vendas mesmo, mas com princípio, né? Para que a nossa prosperidade ela seja real, para que a gente tenha um crescimento real. Eu vou entrar aqui que ela está me chamando. Vai lá. Beijo, obrigado. Pode ficar à vontade, tá? Aí eu encerro aqui, né? Isso, pode encerrar, você está como anfitrião. Ah, tá. Beleza. Então, agora, até meia-noite é pouco, né, Sandra? Se a Sandra não fizer pergunta, eu não vou desligar essa live, não. Ô, Sandra, abre o microfone, Sandra. Fala para mim, o que você está achando dessa live? Enquanto eu pego uma água para mim ali. Fala aí. Tô gostando, né? Que tá incluindo tudo. Tem as dúvidas da gente, né? Que é igual o Vitor falou, antes da gente perguntar, você já está respondendo. Aí tem essa questão também, é igual até você falou aí, né? Que quando a empresa quer igual lá na loja que a maioria aí trabalha. Toda segunda-feira, os primeiros que chegam, né? Porque são 3 períodos que a gente entra. Então, toda segunda-feira, a primeira turma que entra tem o momento de oração. Aí eu achei muito importante essa parte que você falou, que a gente tem que estar dando prioridade de saber o momento de estar falando a palavra de Deus, estar estudando a palavra de Deus, deixar Deus em primeiro lugar, seja no trabalho, seja na vida. E é assim, tá bom. Para mim tá ótima a mentoria hoje. Que bom. E você? Qual dúvida que você gostaria de tirar assim dentro da mentoria? O que você acha que
eu poderia responder? Ou dentro da Bíblia? Qual que é a dúvida? Não, é igual o Vitor falou, né? Tipo assim, às vezes alguma pergunta que a gente já ia fazer, você já respondeu através da pergunta de outras pessoas, né? Porque eu não sou muito de falar, não tenho, entre aspas. Ainda bem, né? Ainda bem. Imagina se fosse. Eu não sou muito de falar, entre aspas. Aí igual você falou, a gente tem que saber o momento de estar vendendo e tem que saber o momento de estar falando a palavra de Deus. Lá no meu serviço acontece muito isso. Às vezes a pessoa chega procurando alguma coisa, do nada ele fala assim: eu tô assim, assim, assado. Assim, agora é hora de falar de Deus. Aí você vai falando de Deus e vai vendendo. Eu sou mais ou menos assim. Quando a pessoa me dá a oportunidade, eu falo, mas quando eu vejo também que não convém, eu fico quietinho e falo assim: Deus, sabe que agora não pode, né? Então, assim, eu vou levando. Muito bom. Muito bom. É sabedoria, né? Tem que ter um pouquinho, né? Senão, Isso aí, Sandra. Parabéns. Muito bom. Muito obrigada. boa a sua participação. Agora já posso até desligar a live. Você falou. Mas o Wengel, ou Wengel, como é que chama aí? É o Angel. Lá na Alemanha, Wengel. Mais produção. O, o som do W na Alemanha é som de V, né? Volkswagen. Mas e aí, Wengel? Fala para mim. Solta a pergunta aí. Quando você falou sobre como a gente se vê daqui 5 anos, quando a gente já tem pensamento em mente, mas está esperando aquele gatilho, saber o momento certo de começar, o que você tem a ajudar, conselho? Repete a pergunta para mim aí. É quando você já se vê já futuro, você já planeja, mas você não sabe o momento certo, não tem aquele gatilho ainda para começar. Então, boa pergunta. Isso aí faz parte do processo. Isso vai vir uma geração de imagem na sua mente, né? Vai vir uma motivação interna sua de mudança, né? Vai acontecer isso. Você vai começar a ter imaginações. Você pode, inclusive, forçar isso. Você pode mentalizar isso. Vamos pegar um exemplo. Tem uma concessionária de carro na sua cidade que você quer trabalhar lá. Se você você acharia legal trabalhar lá, porque o salário é melhor, isso, aquilo outro, você já pode se ver lá, visualizar você, fecha o olho, vai lá, visualiza, imaginando você trabalhando lá, e isso, por exemplo, pode vir a materializar em pouco tempo, ou num curto espaço de tempo, sei lá. Só um exemplo que eu estou te dando. Ou se, igual o Elton está indo para Portugal. Ele, com certeza, ele imaginou isso acontecendo na vida dele, ele já visualizou ele lá, ele já visualizou o cenário, ele trabalhando lá, como que vai ser, e a coisa está acontecendo. Você pode pedir pede ele para dar uma mentoria de uns 2 minutos para você ver se ele não visualizou isso, se ele não imaginou, se ele não viu, que está buscando novos ambientes, novos lugares, network diferente. De alguma forma, isso veio à mente dele e uma convicção interna. Ele falou assim: é o momento, eu vou. E ele tá vivendo isso. Estou errado, Elton? Tá errado não, Rodrigo. Isso você falou, é pura verdade. A gente tem que procurar o mentalizar, na verdade, é o processo
É bem isso que você falou mesmo. Você cria, você consegue enxergar e, na verdade, é o que você criou a fé naquilo ali, né? Você está acreditando naquilo ali e você vai se preparando. Você vai buscando o que você precisa buscar. Você sabe que você precisa buscar, você tem que fazer a sua parte. E o que você não sabe o que fazer, você vai deixando para Deus também. É. Mas a gente tem que estar caminhando. Se você está caminhando, as coisas vão aparecendo, né? Igual eu, por exemplo, eu nunca imaginei, por exemplo, estar trabalhando lá em Dubai. Do dia para a noite aí acontece uma conexão de uma pessoa, por exemplo, que tem algum negócio em Dubai que precisa da minha colaboração no negócio. Aí eu já, nunca imaginei, mas olha, já está aparecendo. Aí você começa a testar, se visualizar lá, ver, estudar, se é o momento, o que vai ser feito. Né? É só um exemplo. Então, o que pode acontecer? É importante você estar em ambientes diferentes, acessar treinamentos, acessar mentoria, acessar lugares novos, né? Você ver a frequência do lugar, você conectar com pessoas. E network é muito disso. Você não é só pegar o WhatsApp da pessoa. É você olhar no olho da pessoa, entender o que ela faz, ver como que você gera valor, e aí, a partir dali, você ter uma conexão com ela, principalmente que tenha um propósito semelhante ou que se complemente. E aí vai colaborar, o propósito da pessoa vai colaborar para o seu propósito. Entende? Então, é interessante. Não é da noite para o dia, você tem que buscar, você tem que... Ô, Gilberto, seu microfone está aberto, se você puder desligar ele aí. Obrigado aí. Então, você tem que buscar, você tem que estar nos locais, você tem que estar nos ambientes para você conhecer pessoas, conhecer, para você fazer. Aí você começa a fazer a gestão de pessoas, de negócios. Por exemplo, vou mostrar um garrancho meu que eu montei para outro dia para um cara. Voltei, pessoal. Já voltou? Aí, por exemplo, uns garranchos aqui, tá vendo? Tudo aqui é network, negócio novo, cada caixinha dessa, uns garranchos que só eu entendo, entendeu? Então, assim, você tem que fazer essa gestão intencional, né? Hoje mesmo eu estava fazendo isso aqui, um caderno aqui, vendo o que eu vou botar energia, o que eu não vou colocar energia, entendeu? Aí, por exemplo, network, tal, como é que está o projeto, como é que está, tal. Então, assim, o que é prioridade, o que não é. Prioridade são os seus negócios, são os seus projetos. Sim, família, seus projetos. Agora, tem que tomar muito cuidado com o network, porque muitas vezes você fica empenhado em gerar valor para a pessoa, empenhado em gerar valor, e você acaba esquecendo de gerar valor para os seus projetos pessoais, né, ou da família. Então, network tem que tomar cuidado. Esse negócio de staff, de servir, tem gente que abusa disso, entendeu? O cara trabalha de graça 1 ano, 2 anos, 3 anos, ué, peraí, isso é reino? Ou isso é império? Para mim, isso chama império. Não tem outra coisa, não. Eu lá em Alphaville, eu topei com isso aí, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque tem muita gente falando de reino, mas está praticando império. E aí que é pesado. E eu não vou para a live, não vou falar isso, porque eu não vou gastar minha energia com isso.
A pessoa vai dar conta para Deus do que ela está fazendo no dia a dia. Por isso é que eu meio que afastei um bocado, entendeu? E no dia a dia, o que você vê é isso. Você vê a pessoa larga tudo, vai para lá para a favela, servir, e o cara não ganha nada. Raramente você vê o cara ganhando R$1.000 lá. Entendeu? Então, assim, peraí. Você está servindo a quem? Você está servindo a Deus ou está servindo pessoas? Então, fica uma reflexão aí. Eu tenho muita coisa que eu não posso falar, porque não convém, entendeu? Mas eu acessei os network no âmago do negócio, nos bastidores. E eu sei como funciona. E vários coaches lá, vários. Não é só um, não. São vários. E a gente, lá todo mundo é amigo de todo mundo. No Instagram. Mas de andar junto não é não. Entendeu? De andar junto não é. Mas o que você falou aí, ô, Rodrigo, eu trabalhei na parte de projetos também para empresas, né? E acho que bate bem o que você falou aí com essa parte aí. Muitas empresas, às vezes, colocam um projeto no mercado, né? Para receber os orçamentos, as propostas, né? E eu lembro que a gente não podia fazer um projeto muito bem elaborado, não, demonstrando muito rico de detalhes, porque a hora que ele via que aquilo ali ia funcionar, eles já pegavam aquele croquis ali e procurava alguém para fabricar. Ó, a ideia é essa daqui, ó, fabrica isso aí para mim, né? Eu acho que no network aí, eu acho que tem muito disso aí com o pessoal aí, né? Tem, demais, demais. Então, assim, você tem que ser intencional, você tem que fazer a gestão desse network numa relação ganha-ganha. Se você vê que só o outro ganha e você não, pula fora, irmão. Isso não é de Deus, não, entendeu? Então, tem muita gente iludido, perdendo casamento por causa disso, porque a pessoa tem que colocar dinheiro dentro de casa, né? E aí fica naquela ilusão 1 ano, 2 anos, 3 anos. Transição de carreira. O cara fala. Então, o cara quase convenceram a esposa de um amigo meu sócio hoje, né? Hoje eu tenho sociedade lá na Rampa. Quase convenceram a esposa dele de virar copywriter, de largar a ginecologia para virar copywriter. Peraí, então, como é que as mulheres vão fazer preventivo? Quem vai fazer parto? Copywriter vai virar médico do dia para a noite? Não vai dar certo. Então, você acha que a pessoa que larga a medicina convenceram a juíza de largar tudo, a carreira dela, para fazer transição de carreira e mexer com o digital? Alguém tem notícia da juíza? Eu nem sei o que ela anda fazendo. É muito sério o que tem acontecido no mundo dos coaches aí. Você tem que pegar a pessoa e potencializar ela no que ela tem de melhor. Se sua área é mecânica, beleza. Você vai ser tem que ser um coach que vai te motivar a buscar novas tecnologias, robótica, inteligência artificial, indústria 4.0, para você se aperfeiçoar. Não é virar para você e falar que você vai fazer transição de carreira para você virar padeiro, não, pô. Entendeu? Tem que tomar cuidado com esse mundo coach aí. Né? Então, tem que ser assim, você está sendo mentorado por uma pessoa que está pegando e está te ajudando a potencializar seu resultado, ó, beleza, na sua carreira. Agora, você pegar e, do nada, vou virar plantador de feijão. Ó, nunca plantei nada. Se bem que o feijão eu já plantei lá na terceira série, né? Você põe no algodãozinho, já plantei um feijão daqui, na experiência, né? Mas então é isso. Então, assim, tem que tomar cuidado, cara. Eu saí um pouco eu tinha uma mentoria aí, eu saí um pouco das mentorias, porque eu falei assim, peraí,
Se eu for fazer um negócio, eu tenho que fazer. Se eu vou falar da palavra de Deus, não tem que cobrar esse negócio, não. Hein? Ela de monetizar propósito, tem que tomar cuidado. Porque o Espírito Santo, quando ele fala com você, isso aí não. Você não vai, não, Boca, senão você quebra a cara. Por isso que eu parei com a minha mentoria, entendeu? Parei porque eu estava naquela pegada de não sei o que, tal, é mensal, é anual, parcela, não sei o que. Não existe, não. Eu recebi de graça isso. Eu tenho que dar de graça, igual eu estou aqui, ó. Eu estou semeando na vida de vocês palavra, experiência, transbordo. Isso é transbordo. Isso é de graça. A palavra fala de graça receber, isso de graça dá. Então, quanto mais o transbordo, mais vem. Mas quem vai me dar? É o Pai. Eu não preciso de pix de ninguém para falar. Não? E tem muita gente vendendo evangelho. E tem muita gente usando evangelho para vender mentoria. Mistura o evangelho dentro da mentoria e aí vai, depois fala tecnicamente, depois vem com a parte do evangelho. Então, dá uma nó na cabeça da pessoa e aí a pessoa compra por causa do evangelho, da palavra, entendeu? Muito sério, cara, muito sério o que está acontecendo aí. É muito coach, é muito coach. Tem dúzias e dúzias fazendo isso. Rodrigo, e aí com esse propósito, né, de clarificar a mente das pessoas e não confundir, né, porque Jesus não veio para confundir ninguém, né? Você me acompanha há bastante tempo, e o bom da gente pegar essas mentorias, fazer, conhecer, igual você conhece de perto, trazer essas informações para gente, é entender, né, que é o básico bem feito. Você não precisa de ficar reinventando a roda, né? É viver a palavra, fazer segundo Jesus mandou, dar o nosso melhor, exponencializar. Eu entendi essa exponencialização como a multiplicação dos nossos talentos, daquilo que Deus já colocou na gente, né? Eu posso citar o meu exemplo da Lídia, por exemplo, que nós somos educadoras, né? E a gente ama o que faz. Eu amo a área de educação e essa questão do entender, né? Por que a gente fez pedagogia, tem filhos, é mãe de família, ama educação, né? A gente entender que isso são pontos que a gente vai ligando ao longo da nossa vida para chegar nesse desenvolvimento, né? Essa transição, ela não é uma ruptura, ela tem que ser uma transição e não uma ruptura, né? Esse entendimento é muito importante a gente ter. Minha amada vozinha sempre disse assim, que a gente não pode ser igual folha de bananeira. O vento dá para cá, a gente está para cá. O vento dá para lá, a gente está para lá. A gente tem que ser firme no propósito. Outra coisa que ela sempre disse é que a gente não pode aceitar tudo que o mundo oferece. Eu tenho 87 anos. E, assim, outro dia eu abracei ele e falei assim, eu vou. Nunca na minha vida essa frase fez tanto sentido igual agora. Porque a gente tem que ter muito cuidado. E nada melhor do que ler a Bíblia para conhecer os princípios, nada melhor do que conversar com quem realmente tem esses princípios arraigados, né, em você, né? A gente tem que ter essas questões bem desenvolvidas e buscar mesmo conhecimento, intimidade com Deus, porque é somente isso que vai tirar a gente da confusão. De tudo que eu aprendi com você, com outros mentores, foi que o meu melhor mentor é aquele de quando eu fecho a porta do quarto, sozinha, coloco meu louvorzinho lá para tocar. Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Ele é o único mentor que clareia minha mente. O resto tudo confunde. O resto tudo chega com novidade, com lacração, e vamos, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ter claro isso, né? Como diz o Elton, tá virando um culto, Elton, mas eu não estou nem aí. Esse é o empreender com propósito, né? A gente entender, né, que o nosso maior mentor, aquele que vai firmar, né, a gente na rocha, é Jesus Cristo. E a única coisa que vai me levar a ter certeza do que eu quero fazer é intimidade com Ele. Não vai ter mentor nenhum que vai me ensinar a fazer isso. É só o Espírito Santo. E eu tenho que buscar Ele dia e noite, principalmente no secreto. Ninguém precisa de ver, só eu e Ele é o que mais tem funcionado.
Exato, é isso mesmo. Ele é o melhor mentor que existe, é o único que a gente tem total certeza de que ele não vai errar. Ele vem para ensinar, para educar, para corrigir, né? A Bíblia fala, né? Então, é isso, a gente tem que ouvir ele sempre, vai tomar decisão, consulta ele, né? Não sentiu paz em avançar com alguma coisa, consulta, né? E assim, o que é a graça, né? O favor é merecido, mas a graça também, no hebraico, tem significado de capacitação para fazer. Então, por mais que vocês estejam diante de alguma situação que vocês nunca vivenciaram, você pode contar com ele que ele vai te capacitar para fazer. Quem diria, eu falando de grafeno, hoje eu nem falei muito porque o cientista que fez o grafeno estava na live comigo aqui na reunião, e ele que fez o grafeno em laboratório. Eu só sou o cara empolgado que bate atrás das empresas para pegar os 4 milhões de dólares para implantar o negócio, né? Então, assim, eu fiquei calado perto da autoridade que é ele. E aí veio o cara que era ex-Petrobras lá. Pronto, aí foi doideira a reunião. Foi doideira e nós vamos caminhar muito forte agora, por causa de network. Vamos acelerar com força agora o projeto do grafeno. Então, assim, demorou 6 meses, 7 meses para acontecer isso que está acontecendo hoje. 7 meses. Desde quando eu fui lá, na verdade, 8 meses, né? 1º de dezembro, lá no resort do Titi, lá. Eu fui na reunião. Depois, no final do ano, eu passei no método IP. 135, IP da virada. Network, beleza. Aí comecei. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aconteceu hoje uma reunião muito importante do projeto do grafeno. E o Senhor uniu. Aí o camarada fez até artigo de grafeno na faculdade. Você está achando que camarada é bruto. Eu estava aqui, rapaz. Eu falei assim, eu vou anotar o nome desse cara aqui, depois eu vou transbordar na vida dele. Eu vou conectar ele com os caras doidos aí. Você está anotado aqui, ó. Ó, aqui, ó. Deixa eu Show ser de comigo. bola. Sua mentora, depois me passa seu contato aí. Depois eu passo seu contato para ele. Tá Vamos lá. vendo, gente, como que faz network na real? Ao vivo e a cores. Então, Aí, se ele não escreve isso aí, ó, depois aí já aguçou minha vocês curiosidade. estão vendo? O network acontece isso. Network nada mais é do que contato entre pessoas reais. Gente que transborda verdadeiro na vida das pessoas. O Rodrigo veio aqui falar para a gente, contar das experiências dele. E aí o El está aqui com a gente também para aprender, para transbordar. E os dois se conectaram. Isso é network. O El é meu amigo, o Rodrigo é meu amigo, eles não se conheciam. Isso é o network. Conexão entre pessoas. Vocês estão vendo na íntegra aí, na real, como que faz um bom network. E o né? bloqueado, ele não está preparado para prosperar. O cara que não abre a câmera, o cara que não abre o microfone para falar, ele não está, assim, ele não está expondo ali, né, o pensamento dele, e os bloqueios, tudo está impedindo ele de acessar alguma coisa, por exemplo. Depois eu conversar com o Elton aí, tem, por exemplo, o que eu puder fazer para ajudar ele lá em Portugal, conectar e tudo, beleza. Entende? Então, assim, tem um português aí também, cara, muito bem sucedido aqui na área aqui da construção civil aqui, imobiliária, multimilionário também, lá de Portugal. O cara veio para explorar o Brasil, tá aí. Então, assim, eu conheço também conheci agora recente também, um mês atrás, um cara que é vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, não, Portugal-China, desculpa. Então, assim, é uns contatos muito doidos que tem aí. Se ele tiver, vamos dizer, preparado para as oportunidades que eu vou botar na mesa, às vezes ele não vai estar. Às vezes ele vai exigir outras habilidades, né? Talvez ele não é o momento dele, mas, de repente, as outras que eu passar também
Isso aí é assim, você tem que estar... Network é o seguinte, você tem que casar com a sua necessidade com a oferta do outro cara do lado de lá. Se é leve, se é tranquilo do cara fazer e te entregar aquilo, e a sua necessidade, pronto, você tem que estar no momento certo, na hora certa e conhecer a pessoa certa para fazer negócios de dezenas de milhares de reais ou de milhões de reais ou até mesmo de bilhões, né? Pode acontecer. Então, é se expor. Network você tem que se expor. Tem um coach muito famoso que fala: chame atenção a qualquer custo. Você tem que chamar a atenção a qualquer custo. Aí tem que aparecer. Olha o Gilbertão aí. Ó. O Gilbertão já ligou o microfone, mas não falou nada, só fez barulho. Cadê o Gilbertão? O Gilberto, ele é CEO do maior supermercado da região. Aí, ó. O Gilberto tá só caladinho, só. Inclusive, ele vai vir aqui contar pra gente como que ele conseguiu fazer esse feito. Aí. Tem que falar. O Gilberto que... o Gilberto ele não é o patrocinador dessa turma, não, né? Não, ele entrou como... Ele é humilde demais, ele entrou como aluno, ele tem muito para ensinar. Vereador da nossa cidade. Rodrigo, sou autêntico mineiro. Primeiro a gente vai Comendo temperado. Autêntico mineiro. A gente ouve, aprende, depois a gente passa um pouco do conhecimento que a gente tem. Isso aí. Tá aí. Sandra trabalhou comigo, né, Sandra? Há quase 20 anos atrás. Isso aí, meu amigo. Os outros encontros eram tudo na sexta-feira e eu tenho uma banda e eu toco sempre, estava tocando nas outras sextas-feiras, eu não pude participar em nenhum evento. Hoje é o primeiro evento que eu estou conseguindo participar, ainda assim, uma maior parte do tempo. Quando vocês começaram, eu estava ocupado, não pude participar, eu entrei no meio da conversa, por isso que não comentei nada, porque eu estava primeiro entendendo, cheguei atrasado, a gente chega atrasado, a gente tem que ouvir para depois poder falar. Que bom, Gilberto. Isso aí. Isso é sabedoria. Aí você vai pegando o espírito da coisa, da reunião, né? Como que ela está fluindo e aí você pode transbordar. Então, você tem que abrir a boca agora. Já que você abriu o microfone, fala para nós aí. Em que a gente pode servir você? Qual que é assim, alguma dúvida que você tem? Sei lá. O aprendizado é grande, pelo que você disse, o Elton, a Natália, o Vitor, eu cheguei, ele estava falando, Sandra eu ouvi, o Angel também ouvi, só não ouvi aí a família Teixeira, que tive o prazer de estudar com o pai do Isaac, o Cleidinei, foi uma honra estudar com ele há alguns anos, cara brilhante, e vi um pouquinho de cada um, comecei a ouvir na hora que você disse, onde que se você quer estar daqui 5 anos, eu queria compartilhar isso aí com a turma, principalmente a turma jovem que está aí. Hoje, eu trabalho numa empresa que tem 100 funcionários. Quando eu entrei, eu fui o 6º funcionário, hoje nós somos 100. São 20 anos aí de empresa. Tudo que a gente vive hoje foi imaginado há 10, 12 anos atrás. Toda a estrutura que a gente criou hoje foi imaginado lá. Na minha vida pessoal também, tudo que eu vivencio hoje foi criado, foi imaginado, foi pensado lá atrás. Alguém perguntou aí, não sei se foi o Andy, perguntou sobre como imaginar isso, como projetar isso. A inteligência divina que existe dentro de cada um de nós vai nos dando a direção. É o primeiro ponto. Depois é o foco. Nós vamos dormir daqui a pouco, todos nós, com diversos projetos para amanhã. Amanhã, vou dar um exemplo. Amanhã, 4h50 da manhã, eu acordo, vou fazer o meu programa de rádio, depois vou para a academia, depois eu vou para o trabalho, depois eu vou almoçar, depois eu vou receber fornecedor,
depois eu vou encerrar meu dia, depois eu vou ter um show amanhã. Tudo isso é projetado hoje. Qual a garantia que isso vai acontecer amanhã? Nós projetamos hoje, porque nós temos fé que estaremos acordados amanhã para poder executar tudo isso. Natália tem o planejamento dela, Rodrigo tem o dele, o Elvio dele, a Sandra dele, o Vitor dele, o Angel dele. Todos nós temos um planejamento para amanhã. Planejar o futuro, mesma coisa. Então, você vai planejar daqui, quem está fazendo faculdade aí, acho que o Angel está fazendo, não, Angel. Então, você está projetando para daqui X tempo, você ter um currículo e almejar uma carreira em uma determinada área. Isso é um projeto. Isso é um foco. Isso é algo que vai acontecer na sua vida daqui a X tempo. Se você fizer mais matérias, de repente você consegue alcançar isso em tempo menor. E assim vai por diante em todos os seus objetivos e sonhos da sua vida. Aquilo que você almeja, aquilo que você criar aqui, você consegue criar aqui. Nós somos filhos de quem criou o mundo. Então, nós podemos criar toda e qualquer realidade que quisermos. Rapaz, eu vou mudar essa camisa sua de uai para uau. 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 Que aula, tá vendo? O dia que ele falou que queria ser meu aluno, eu falei, gente, o Beto tem que ser professor nessa mentoria. Mas é isso, o importante é a humildade, né, da gente estar junto, porque ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo pode ser bênção na vida do outro, entendeu? Tanto o menor quanto o maior e vice-versa. Isso aí não tem, porque para Deus todos são perante diante de Deus, né? Então, quando a gente abre a boca e se expõe, você vai ver a essência da pessoa, né? Se ela está ali para gerar vida, trazer graça, né, aos que ouvem, a Bíblia fala, né? Ou se o cara não tem nada para contribuir, aí tem que ficar calado mesmo, entendeu? Ou se ele, pelo menos, abrir a boca, a gente vai identificar, pô, esse cara precisa de ajuda, precisa de desbloquear isso, aquilo, precisa de mudar o mindset para começar a enxergar. Então, não tenha medo de expor as suas dúvidas, não tenha medo de falar, não tenha medo porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho para ser verdadeiros anjos para você subir de nível, entendeu? Subir de nível. Então, foi muito boa a exposição do Gilberto aí. Provoquei ele aí, que ele abriu a câmera e só fez barulho, né? Agora o barulho foi um barulho sensacional. Nós vamos agendar, né, Gilberto? O dia que você vai contar a sua jornada do herói aqui para nós. Na hora que eu abri o áudio, a intenção era falar, Rodrigo. Tem, né? Aí acabou que ficou lá em branco. Não foi a minha intenção atrapalhar e incomodar aí a live de jeito nenhum. Não, mas não foi, não falhou, não, só ajudou. Não, era a provocação mesmo, porque o povo está muito calado. Aí eu falei, eu vou mexendo um por um aqui, que ao menos alguém vai falar, né? Não, mas até no fim dessa mentoria aqui, todo mundo está destravado, em nome de Jesus. Mas até a Sandra, você viu, falou bastante hoje. Se ela falar o tanto que ela fala fora das câmeras, ninguém mais fala. Tem o Vitor, mas tem gente que já foi embora dormir, ó. Também nós somos doidos, né? Tá, passei do horário. O Vitor Daniel que conversou com você, destravado já destravou. Agora, o outro Vitor, põe a cara na tela aí, Vitor, precisa de esconder, não. Esse aí é o meu filho, de 16 anos, você não conhece ainda. Não, mas eu já vi ele já em foto, já. É o meu. Com ele, Isso aí. Ô, gente, o papo tá bom, né? Mas aqui, mãe de família, já tive que sair, fazer uma participação numa live, voltei. Eu sei que se a gente for olhar o quanto que tá bom, né? O tanto que é o famoso deixa o rio fluir, né, Rodrigo? Eu uso muito essa expressão que eu aprendi com você, deixa o rio fluir. Mas eu sei que aqui amanhã todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem compromisso. Então, fica assim... os aprendizados de hoje, né, as trocas de energia de hoje foi surreal, foi muito bom. Quero agradecer novamente a sua participação, a participação de todos aqui,
Gilberto, da Sandra, do Enzo, do Elton, do Isaac, do Vitor Daniel, do Vitor Freitas, das meninas que já saíram, porque já está tarde mesmo. Mas muito obrigada a todos vocês pela presença. Sem vocês isso não seria possível, né? A gente está aqui. A intenção não é ensinar, a intenção é troca. A gente está aqui trocando experiências, trocando aprendizado. Esse aqui é um ambiente que nós temos liberdade de aprender uns com os outros. É isso que eu quero que aconteça aqui, tá bom? Isso. E não percam, assim, isso que ela falou. Porque vocês, estando juntos, um pode ser bênção na vida do outro. Algum insight pode vir, porque como nós somos corpo de Cristo, o corpo se comunica o tempo todo. E aí o dedão fala com a panturrilha, que fala com o cérebro e por aí vai. Então, por menor que seja o membro, ele é importante no corpo. E Deus usa a todos. Você tem que só estar ligado na fiação o tempo todo, igual o Gilberto falou. Lá em Salmo 82:6, a Bíblia fala que nós somos deuses, filho do Altíssimo. Então, nós temos o poder criativo, que ele falou, de imaginar, pensar, falar e aqui, ó, e acontecer. E aí, cada um aqui, estando conectado na frequência certa, vai ser canal de bênção na vida do outro. E esse ecossistema, né, por menor que seja, igual eu já tive mentoria também com 6, com 5, vocês estão até melhor do que eu, né? Glória a Deus. E aí, tendo essas pessoas conectadas, né? Aí Deus vai dando crescimento orgânico, Deus vai fazendo crescer, mas um ajudando o outro. Isso é ser igreja, isso é praticar o cristianismo. E cristianismo só de ler, só de ir no culto domingo, na missa domingo e tá tudo certo, e depois o dia a dia ninguém ajuda ninguém, isso não é cristianismo, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, pela contribuição de todos que falaram, todos até mesmo que receberam de alguma forma vários insights de vários aqui, não só da Natália, de mim, mas foi muito rica a colaboração de todos aí. E eu agradeço a oportunidade de estar participando aí. E se tiver mais convite aí, dentro do possível, a gente vai estar presente aí, viu? Isso aí. Bom, gente, então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. E aí, agora a gente vai reagendar o dia, porque parece que a sexta-feira não tá sendo legal para todo mundo. Então, nós vamos ver um dia da semana aí para a gente ter o Gilberto sempre na live, né? Para a gente ter os meninos que fazem faculdade aí na live. Vamos fazer o melhor para todo mundo, tá? Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, tchau. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Valeu. Boa noite, gente. Com Deus. Um abraço. Tamo junto. Boa Valeu. noite. Tchau. Falou.